E aqui esse vermelho está difícil. Agora sim. Agora estamos no ar. Bom, na teoria do discurso de Hans Kelsen, o terceiro elemento, persuasão. Nós tínhamos falado já sobre sistematicidade, que era aquela ideia de reunião, né? Reunião linguística que traduz uma diversidade de saberes e, portanto, construa ali, dentro da ideia de organização do discurso, de organização do texto, uma diversidade de saberes, mas que tem um saber específico em pauta, em comento. No caso, a pena privativa de liberdade, e em torno dela, discursos sobre tratados de proteção e defesa dos direitos humanos, sobre teoria do processo penal, lei de execução criminal, dogmática penal, política criminal, criminologia, etc. Ou seja, uma diversidade de saberes linguísticos, né, para traduzir a argumentação acerca de um objeto mais específico, ou um objeto específico, que seria a pena privativa de liberdade. Esses três elementos, portanto, são os constitutivos da produção do discurso, ou aquilo, né, que outro autor relevantíssimo no mundo do saber, o professor Michel Foucault, chamou de a ordem do discurso. Muito bem. Bom, chegamos, portanto, a essa ideia envolvendo semiótica, né, semiótica e linguagem e argumentação jurídica. E aqui, a ideia da semiótica, ou partindo, né, da ideia da semiótica para o estudo da linguagem, interpretando, portanto, aquela expressão, ou essa expressão, denominada de semiótica, como o paradigma linguístico fundamental. Toda vez que falarmos de linguagem e argumentação jurídica, ou para os autores das teorias da comunicação, quando falarmos de linguagem e comunicação jurídica, né, partimos, portanto, da ideia da semiótica. Por quê? Porque é partir da ideia de construção, significação e comunicação. O termo semiótica, criado por Henry Stuber, em 1676, aparece, portanto, como expressão preponderante de produção do saber linguístico. Né? Não quer dizer, em momento algum, né, e aqui vai o pensamento crítico, não quer dizer, em momento algum, que a linguagem seja uma ciência. Não quer dizer isso. Mas quer dizer, efetivamente, que sem ela nós não vamos a lugar algum. E com ela não sabemos qual é o lugar que vamos, só sabemos que estamos indo, mas para onde não se sabe. Agora, sem ela, ficaremos parados e não iremos a lugar algum. Então, quando falamos de semiótica, falamos de sinais, falamos de signos, falamos de designação, falamos de semelhança. Quando falamos de todos esses elementos, estamos falando, dentro da ideia discursiva do direito, de analogia, de metáforas, de simbolismos, etc. Assim, portanto, se constrói a comunicação jurídica, entre o que alguns autores vão chamar de semiologia e epistemologia. Então, nesses dois mundos da linguagem construída, pela semiótica, aparecem, portanto, ou, para alguns, aparece, portanto, a exigência e a necessidade de se construir uma análise acerca dos elementos constitutivos do discurso jurídico. Aqui, do discurso jurídico, não mais a forma do discurso jurídico, como falamos no modelo kelseniano, por exemplo, mas aqui a ideia da própria linguagem como estrutura. O que é que faz da linguagem essa estrutura da produção do discurso ou da produção de um discurso que se traduz como saber, conhecimento ou, para muitos, ciência jurídica? Estamos falando, portanto, de outros três elementos constitutivos dessa linguagem. A linguagem é construída, portanto, por elementos semânticos, sintáxicos e pragmáticos. Então, eu tenho três elementos dentro da linguagem que a autoconstrói como estrutura da produção de um saber. A semântica, a sintaxe e a pragmática. E é sobre esses três elementos que nós vamos nos referir agora, portanto. Então, quando estou falando de linguagem, estou falando desses três elementos. E o primeiro deles é o elemento responsável
pela construção do encanto, pela construção da magia, pela construção, inclusive, da persuasão acerca dessa produção linguística na argumentação do direito. A semântica, e sem ela não há discurso jurídico, né? Mas com ela não é suficiente um discurso jurídico científico, por exemplo, para autores como Kelsen e outros. A semântica ela é relevantíssima e ela é o ponto do qual se parte para a produção discursiva, mas não quer dizer que ela seja o todo. Ou seja, para a ideia científica do direito, ela é uma parte do todo denominado ciência do direito através da produção da argumentação jurídica. Então, quando eu falo de semântica, logo de início, nós temos dois grupos dentro da produção linguística. Um grupo denominado de naturalistas e outro denominado de convencionalistas. Para os naturalistas, o som é irrenunciável para a semântica, ou seja, o som é irrenunciável para o cumprimento da função dado à semântica na produção da linguagem. O som, portanto, é um elemento de conteúdo da semântica relevantíssimo. Para os convencionalistas, não. O som se torna uma questão arbitrária, puramente arbitrária. O que importa é o sentido que a semântica constrói, ou os diversos sentidos que a semântica constrói, ou a diversidade de possibilidades de sentidos que o elemento semântico constrói na produção da linguagem. Então, aqui já adiantamos, seja por um lado, para os naturalistas, para o outro, com os convencionalistas, a questão é que a função da semântica é a produção de sentido no discurso. Ou seja, é o elemento pelo qual, quando alguém constrói o texto, de alguma forma, o receptor da mensagem, o ouvinte, o leitor, o examinador, o observador, vai identificar se há ou não sentido. E o sentido aqui é uma lógica conteudista. Portanto, a semântica ela traduz uma lógica conteudista. Qual é a lógica conteudista? A de que, com a palavra, nasce o encanto, nasce a magia. Porque, lembre-se, leram o texto de Hayes von Foster, né? E podem ter chegado, ou o texto de Ciro Marcondes Filho, acerca das teorias de Hayes von Foster, e uma delas específica, a teoria do observador de segunda ordem. E podem ter chegado à conclusão de que a ideia de compreensão e entendimento para Hayes von Foster ela não tem sentido, né? A produção do saber se dá pelo observador que observa, né? E ao observar ele sofre um start biológico, né? O objeto lhe provoca um start biológico, as fenomenologias lhe provocam um start biológico, as relações sociais lhe provocam um start biológico. E esse start biológico, essa reação biológica, encaminha um comando para o cérebro, e que para ele o cérebro é uma máquina que está ali para produzir ideias, né? Mas a partir do sistema nervoso, portanto, a partir do sistema biológico, porque o cérebro não identifica o que é quente, o que é frio, o que é vermelho, o que é verde, o que é positivo, o que é negativo, né? Mas sim o sistema nervoso que constrói essa realidade, e o cérebro traduz essa realidade através de ideias, depois materializada em palavras, em expressões, em textos e construção de contexto. Então, a semântica é o elemento pelo qual se constrói esse sentido, um sentido de conteúdo para o que quer se transmitir com o texto, né? Por isso que os teóricos falam que, com a semântica, eu posso utilizar 10 termos para significar a mesma coisa, né? Ou seja, eu posso utilizar 10 expressões linguísticas para falar sobre a mesma coisa, né? Que mais à frente, quando lermos um texto do professor Niklas Luhmann, no seu livro Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade, capítulo 8, Argumentação Jurídica, vão notar lá que o professor Luhmann chega a afirmar que a linguagem do direito ela é tautológica, ela é circular, né? Ela é repetitiva. Os termos são repetitivos, né? E sempre em forma circular. Vão notar isso perfeitamente no texto do professor Niklas Luhmann, o que significa dizer, né, que eu vou estar sempre utilizando no discurso jurídico diversas palavras
para dizer a mesma coisa, para dizer sempre a mesma coisa, para não sair do lugar de onde estou. O que lembra um conto de Ariano Suassuna sobre o cachorro, né, que queria morder o rabo, e ele ficava girando em torno de si mesmo o dia inteiro, ou seja, girando 360 graus o dia inteiro. Então, a semântica assume essa função. Ela tem, portanto, a missão de construir o sentido para essa linguagem jurídica, né? Com a diversidade de sinônimos que ela pode construir para tratar um mesmo termo. A norma, portanto, nesse campo, a norma jurídica, a lei, aparece como uma oração. Veja, quando estiver lá na frente nas disciplinas dogmáticas, aparecerá a disciplina de Direito Penal, Teoria Geral, logo no Direito Penal 1, penso que logo a partir do próximo semestre, quando estiver no P2, Direito Penal 1, Teoria Geral do Delito, ou Teoria do Crime, depois Direito Penal 2, Teoria do Sistema de Penas, e depois Direito Penal 3 e 4, Teoria tipológica do direito penal, da parte especial do Código Penal e da legislação especial ou da legislação extravagante. Então, notarão lá nos estudos dogmáticos do direito penal que a norma ela aparece em forma de oração, né? Por exemplo, artigo 155 da parte especial do Código Penal brasileiro, que é o artigo 155, que está dentro de um título denominado dos crimes contra o patrimônio. E esse artigo diz o seguinte, abre aspas, subtrair, vírgula, para si ou para outra, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Ou seja, qual é o sentido que a semântica está construindo aí, de que essa subtração, né, ela se dá por um movimento físico, de uma pessoa física, que retira do domínio de outra, subtrai, portanto, uma coisa alheia móvel que tenha valor. Pode ser um smartphone, pode ser um notebook, pode ser um iPad, pode ser uma carteira, pode ser uma bolsa, enfim, o modus operandi é esse. Então, o sentido é de se apropriar com a palavra subtrair, retirar do domínio do proprietário um bem móvel que tem valor econômico, que pertence a A e que agora está sendo subtraído para B. A lei constrói essa oração. Veja que é como uma oração mesmo, é como Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A norma é exatamente isso. A norma, principalmente a norma tipológica do direito penal, ela é uma norma em forma de oração. Ou seja, ela tem, através da semântica, a criação de um sentido que tem um lastro vinculativo com uma realidade. Ou seja, qual é a vinculação com o real? A vinculação com o real, de certa forma, ela é dual. Tem aquele sujeito ativo que vai subtrair o bem, e tem o bem que será subtraído. Essa é a vinculação. Então, o sentido da norma, ou aquilo que Klaus Hoxie, no direito penal alemão, vai chamar de o alcance da norma está aqui, né? Nos diversos sentidos de vinculação com a realidade que a norma vai construir. Com a realidade para a norma, não é com a realidade da realidade, mas sim com a realidade para a norma. Com a realidade para a normatividade, para a positividade do direito. Porque possa ser que o sujeito ativo está subtraindo para ele, para si ou para outrem, possa ter valor econômico para ele, mas para o proprietário pode ser que não tenha valor econômico, ou não tenha um valor econômico suficiente, né? Por isso, Klaus Hoxie vai tratar, lá no direito penal alemão, quando estiver lá na disciplina de direito penal, o professor vai explicar isso, vai tratar sobre o princípio da insignificância, que só haverá furto se o objeto furtado tiver um valor econômico X. Se não tiver, não teria, portanto, uma ideia de tipicidade material, teria apenas uma ideia de tipicidade formal. Então, o vínculo da norma com a realidade que se refere aqui é um vínculo de tipicidade formal, da conduta praticada e não exatamente da realidade real, sociológica, econômica, cultural.
mas sim exatamente de uma vinculação formal. Assim se constrói... Diga, Marcela. Professor, eu posso fazer uma relação dessa tipicidade formal, o fato do da pessoa ter que seguir aquela norma com a lei ética que Foster ela afirma que torna o observador participante? Exatamente. Exatamente isso. Certo. Exatamente isso. Esse é o mundo que Foster está se referindo. Essa ética, veja que ele, né, ele inclusive faz uma provocação de mudança paradigmática. Ele diz, a questão de profundidade, né, não é porque é que eu tenho que me perguntar, o sujeito ativo tem que se perguntar, por que é que eu vou deixar de cumprir a norma ou por que é que eu vou cumprir a norma? Essa não é uma pergunta que, para ele, essa não é uma interrogação que tenha sentido. Eu vou cumprir a norma por quê? Eu vou descumprir a norma por quê? Isso não tem sentido. O sentido da formalidade desse vínculo de realidade formal para Foster é: eu vou cumprir a norma por uma questão de consciência ética coletiva. Por quê? Porque eu vivo em comunidade, né? Eu não vivo sozinho, eu vivo com o outro, né? Ou seja, eu tenho que ter uma ética que ela não tem que ser uma ética moral, ela tem que ser uma ética comunitária, ela tem que ser uma ética de consciência, né? Que era o que Kelsey dizia: cumpra a norma porque a norma ela é um instrumento pedagógico civilizatório. Quando a norma diz assim, olha, se você vem dirigindo com seu veículo, tem uma norma de trânsito, a Lei 9.503 de 97, e na norma de trânsito está dizendo que quando eu venho no meu veículo, eu tenho que olhar à direita da via que eu estou percorrendo, primeiro para saber o limite de velocidade. E aí eu tenho que me manter dentro do limite de velocidade. Aqui estão os sentidos da semântica, estão os sentidos. Mais à frente tem um semáforo. Então, a norma de trânsito diz, se tiver verde, eu passo. Se tiver amarelo, eu diminuo a velocidade. Se tiver vermelho, eu paro. Então, esse é o sentido. É verdade que no Brasil é tudo ao contrário. Se tiver amarelo, o camarada aqui acelera para passar mais rápido para se livrar do semáforo vermelho para não ficar lá parado. Mas a regra é, como diria um certo comentarista de futebol, né, de um certo canal de televisão, a regra é clara. Se é verde, passa-se. E passa-se dentro do limite de velocidade. Se é amarelo, diminui. E se é vermelho, para. Acabou a história. É nesse sentido de vinculação formal. Uma vinculação real, mas formal. Uma vinculação de realidades normativas e não realidades sociológicas, exatamente. Então, a norma ela é essa oração, que faz nascer um dicionário de verbetes. Por quê? Porque a semântica consegue construir sinônimos e sinônimos e sinônimos para a mesma realidade. É nesse sentido, portanto. Sem falar que ainda depois da norma, ainda vem outra realidade vinculativa, que é a construção da jurisprudência. Ou seja, quando alguém praticou a ação, né, e que até ofende essa tipicidade formal, essa realidade vinculativa formal, mas estava praticando a ação imbuído de um argumento que não é normativo, mas que tem todo o sentido para o direito. E aí a jurisprudência vai prolatar uma decisão, quer dizer, o judiciário vai prolatar uma decisão que se forma jurisprudência e que, portanto, aquela jurisprudência adquire uma força de lei. Ou seja, quando o judiciário prolata uma decisão porque alguém praticou uma ação, mas a ação foi contrária à norma, entretanto, havia, digamos assim, uma motivação relevante para isso. Alguém ultrapassou o sinal vermelho, né, porque estava com uma senhora no veículo que estava prestes a dar à luz, né, e logo após o sinal vermelho, 50 metros depois do sinal vermelho, havia a maternidade. Então, ele interpretou que ficar ali parado no sinal vermelho não ajudaria muito na questão fática que estava acontecendo. Se a jurisprudência reconhecer isso como relevante, se a decisão judicial reconhecer isso como relevante e se tornar jurisprudência, passa a ser
aquilo que os autores chamam a memória do direito. E aí eu tenho um outro sentido da semântica construído dentro da teoria do direito, da filosofia do direito e da normatividade do direito, ou das normatividades do sistema ou da ciência do direito. É nesse sentido. Então, o elemento semântico, ou a semântica, constrói essa magia de sentidos para a linguagem do direito. E provoca o quê? Provoca a expansão da linguagem do direito. Quanto mais semântica, mais expansionista a linguagem do direito. Quanto menos semântica, mais restritiva a linguagem do direito. Se a semântica é o elemento pelo qual se constrói o sentido, a sintaxe é um elemento que tem uma outra função na construção da argumentação jurídica. Com a sintaxe, ocorre aquilo que Kelsen disse, ou que Kelsen chamou de o processo de cientificidade do direito. Se a semântica constrói sentido para a argumentação, para a linguagem e a argumentação jurídica, a sintaxe constrói forma. Se a semântica constrói uma lógica conteudista, a sintaxe constrói uma lógica formal para o direito. É por isso que, quando nós vamos ler uma norma, novamente uma norma tipológica, né, tem essa ordem: subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Se tiver emprego de grave ameaça, né, ou violência, não é furto, é roubo, artigo 157. E aqui eu construo a diferenciação das formas, ou seja, eu tenho duas formas para o que é roubo e para o que é furto, seja com o elemento semântico e agora com o elemento sintático. A sintaxe é, portanto, o elemento que constrói a forma científica do direito. A semântica é o elemento que se constrói o sentido conteudista do direito. A sintaxe constrói a forma de cientificidade do direito. Aquilo que os constitucionalistas vão chamar de princípio da taxatividade, ou o que os penalistas vão chamar de modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. Princípio da taxatividade, o legislador está obrigado a descrever na norma essa forma, essa sintaxe, né? Aquilo que Kelsen chamou de norma, no caso das normas de direito penal, de natureza tipológica, que Kelsen chamou de norma primária e norma secundária. Na norma primária eu tenho, por exemplo, artigo 217-A, né, que está no título 6 da parte especial do Código Penal, dos crimes contra a dignidade humana, no título 1, ou no capítulo 1, dos crimes contra a liberdade sexual. Dignidade sexual, no título 6, no capítulo 1, liberdade sexual. Artigo 217-A, o tipo penal de estupro de vulnerável. Ter ou manter, vírgula, conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ponto. Essa é a norma primária. Esse é, portanto, o princípio da taxatividade. Esse é, portanto, a primeira face da sintaxe, a organização da norma. Esse é, portanto, o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito, né? Em seguida, eu tenho a norma secundária, a sanção, correspondente a esse modus operandi praticado. Pena de reclusão, 8 a 15 anos. A pena poderia ser de detenção ou de reclusão. Quando estiver lá em direito penal, o professor vai explicar isso muito bem, o que é uma pena de detenção, o que é uma pena de reclusão. Uma pena de detenção, ela é cumprida em estabelecimentos prisionais de mínima e média segurança, e a pena de reclusão, ela é sempre cumprida no estabelecimento prisional de máxima segurança. Mas de uma forma bem mais alargada, o professor vai tratar com vocês sobre isso. Então, significa dizer que a sintaxe assume a função de construir a forma do direito. A semântica assumiu a função de construir o conteúdo do direito e a sintaxe constrói a forma do direito. A partir da ideia da semiologia, a partir da ideia da semiótica, com a ideia dos signos do direito. E aí, quando eu olho para a norma
no caso da norma penal tipológica, e percebo que ela é dual, ela é primária e secundária, ela é modus operandi e sanção criminal. Eu noto que, portanto, ali o legislador fez o quê? O legislador esculpiu regras que vai valer para todos que sejam imputáveis. Isso não é nenhum palavrão, é um termo técnico do direito penal. Todos que sejam imputáveis, ou seja, todos que tenham a partir de 18 anos de idade, portanto, estão na maioridade penal e que podem ser responsabilizados criminalmente. Então, aquela norma vale na forma de regra para todos que têm 18 ou mais anos de idade. Segundo, ela é uma emissão comunicativa jurídica. Ela tem um emissor destinatário, aquele que é imputável. E terceiro, ela é um emissor, já que ela é uma forma de comunicação jurídica do Estado para com a sociedade e para com todos nós. E, obviamente, os receptores são todos aqueles que estão dentro da culpabilidade penal, dentro do critério inicial, a partir da imputação penal. Então, a sintaxe, ela dá essa forma, que para Kelsen, e aí, especificamente Kelsen, e não outros autores, né, que para Kelsen, sem essa forma, não há ciência do direito. Só com a semântica, só com o sentido, não há ciência do direito. O que concebe cientificidade ao direito é a forma. Por isso que ele vai dizer, a dogmática é a ciência do direito. Por quê? Porque a dogmática, ela é uma forma. A lei é uma forma. A lege é uma forma. La lex é uma forma. E essa forma é sintaxe. É nesse sentido que Kelsen quis se referir. E que, no conteúdo lá da semântica, e por isso não vai ser ciência para Kelsen, no conteúdo da semântica não pode haver contaminações metafísicas, como, por exemplo, jogar para dentro daquela ideia vinculativa de realidade, né, elementos políticos, religiosos ou morais. A norma tem que ser pura no sentido da construção de si própria, dos sentidos que ela constrói, dos sentidos linguísticos, enquanto no segundo elemento vai estabelecer qual é a forma para esse conteúdo. Sem a forma, não há como se falar do direito como ciência dogmática, ou da dogmática como a ciência do direito para Kelsen. Kelsen, assim, portanto, é o primeiro autor a afirmar que a dogmática é que é a ciência do direito, e não outro elemento constitutivo da produção linguística e argumentativa jurídicas. E resta-nos, portanto, o terceiro elemento, o elemento da sintaxe, o elemento da pragmática. Se a semântica é conteúdo, se a sintaxe é forma, a pragmática é aplicabilidade, execução. Mais do que isso, quando eu estou falando de pragmática, eu estou falando de celeridade do direito, ou imprimir celeridade ao processo linguístico do direito. O processo linguístico do direito interprete aqui, nesse momento, a produção legislativa do direito. Eu tenho uma norma e, portanto, eu tenho um conteúdo, eu tenho uma semântica e eu tenho uma sintaxe, eu tenho uma forma. Agora, essa norma, em algum momento, nas relações sociais, ela vai ser ofendida, ela vai ser negada, ela vai ser transgredida. Quando ela for, é preciso uma pragmática aparecer, ou seja, é preciso uma celeridade para a reaplicação da norma, ou seja, reafirmar, né, o poder da lei. Né? Ou seja, a norma fala, né, e o que é que a norma fala? E aqui entra uma discussão interessante entre os filósofos dos valores, digamos assim, e os teóricos da comunicação. Porque, para os teóricos da comunicação, essa pergunta não teria mais sentido. O que é que a norma fala? Que é aquele ponto que Marcela colocou, da leitura do texto de Ciro Marcondes sobre as teorias de Hayek von Foster. Para esses autores, como Foster, como Spencer Brown, como Glasserfeld, como Niklas Luhmann, como Rafael de Jorge, não é o que a norma fala, mas sim como é possível a norma falar. Como é possível o falar da norma? E não o que é que a norma fala. Mas
como é possível que a norma fala? Né? E ela fala, ela está falando, porque ela tem vigência no ordenamento jurídico. A norma que tem vigência no ordenamento jurídico, ela tem vigência 24 horas. Se você comete a ação às 3 da manhã, você não pode dizer, mas era 3 da manhã. Não, a norma adentrou ao ordenamento jurídico, está vigente, então a norma tem que ser cumprida a qualquer hora, e não só em determinadas horas. Então, como a norma fala? Então, é observar qual é o comando comunicativo da norma, que aí voltamos a Kelsen, é pedagógico. Por isso, quando estiverem lá em direito penal, o professor vai falar de que existem normas proibitivas, normas permissivas, normas imperativas, normas não sei o quê. Aí vai dizer assim, o artigo 121 da parte especial do Código Penal, que inaugura a tipologia da parte especial, que trata, no título 1, dos crimes contra a pessoa e no capítulo 1 dos crimes contra a vida, matar alguém, artigo 121, é uma norma proibitiva. Não. E você vai encontrar isso em todos os manuais de direito penal, os autores dizendo que o artigo 121 é uma norma proibitiva. Não. O artigo 121 não é uma norma proibitiva. O artigo 121 não proíbe quem quer que seja de matar outrem. O artigo 121 está dizendo que, ao matar outrem, que está previsto na norma primária, aqui novamente, sintaxe de Kelsen, que está previsto na norma primária como modus operandi, agora que você matou outrem, está sujeito à norma secundária, já que você negou a norma primária. Você negou a norma primária, agora está sujeito à norma secundária. Aquela lição de Hegel sobre a pena. Negação, da negação, da negação. Eu nego a norma me nega com a aplicação da norma secundária. Vem a sanção penal e nega a ação que eu neguei sobre a norma, segunda negação. E depois vem a execução da pena para o cumprimento de prisão ou outra forma de pena. Terceira negação. Negação, da negação, da negação. Teoria da pena do Friedrich Hegel. Ora, então, a pragmática, ela fala. Como é possível ela falar? Como é possível ela falar? É observar para saber qual é a minha função como parte desse corpo social, como eu devo me comportar. Né? E devo me comportar por causa da norma? Não. Não. Para Reis von Foster e esses autores, não. Não devo me comportar por causa da norma. Eu devo me comportar por causa de uma consciência coletiva. Para que eu me comportando dentro de uma consciência coletiva, isso possa se tornar pedagógico e todos possam se comportar dentro de uma consciência coletiva e não teremos conflitos nas relações sociais. Para os filósofos dos valores, não. Eu tenho que me comportar porque a norma é um valor. Porque a norma traduz um valor desse modelo de sociedade. Né? E aqui atrás tem um autor... Aqui atrás tem um autor, um autorzinho. Um autor chamado Gunther Jacobs, quando estiver estudando direito penal, vão se deparar muito com esse nome, e pronuncie o nome corretamente, é Gunther Jacobs, não Jacobs. Jacobs é na novela da Record. Se você encontrar com ele por aí e chamá-lo de Jacobs, ele vai dizer, não sou eu. Ele diz, como é que o senhor se chama? E ele vai dizer, meu nome é Gunther Jacobs, e não Jacobs. É o que ele vai dizer para você. Muito bem. Esse autor aqui vai dizer, não tem valor coisa nenhuma. A norma não é valor de nada. A norma é um instrumento normativo de organização das condutas sociais, das relações sociais. E quando ela é ofendida, ela tem que ser reafirmada. E ela é reafirmada pela norma secundária, a sanção criminal, através da prolação de uma sentença penal condenatória, seja a condenação qual for, a critério do juiz, à luz dos autos do processo penal. É nesse sentido, portanto, que se dá a ideia da pragmática. A pragmática é a aplicabilidade concreta a partir de uma formalidade, que é a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Ela é a aplicabilidade, a celeridade
a vida dessa teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, digamos assim. Já que os textos, tanto semânticos quanto sintáticos, eles são textos denotativamente imprecisos. Imprecisos para a norma? Não. Imprecisos à luz da capacidade de interpretação do observador, que vai dar sentidos e sentidos à norma por causa da sua capacidade biológico, cognitivo, linguística de produzir discursos sobre a norma. Então, a pragmática, ela faz nascer juízos de realidade sobre um postulado normativo formal. Ela vai trabalhar com vinculações que para alguns são puramente comunicativas e para outros são vinculações de valores. E, finalmente, ela vai fechar o teorema da persuasão. Ela é, portanto, a pragmática é, portanto, a lógica da aplicabilidade concreta do direito, enquanto a sintaxe é a lógica da forma do direito e a semântica é a lógica conteudista do direito. E aqui nós fechamos o teorema da linguagem e argumentação jurídica. Diga, Renan. Professor, com licença. O senhor poderia esclarecer se a norma para Heinz von Foerster era uma expressão de civilidade e por isso ele afirmava que a norma deveria ser obedecida? Sim, sim. Ela é um instrumento pedagógico de construção da civilidade. Porque... Ela não é uma questão de valores. Eu não sou civil, né? Eu não sou civil ou anticivil por causa dos meus valores. Mas eu sou civil ou anticivil por causa da linguagem que eu produzo, da comunicação que eu produzo. E a norma é uma forma comunicativa. Ela é um conteúdo, uma forma e uma aplicabilidade comunicativa. Dentro de uma ideia pedagógica de construção civilizatória do futuro. Entendo. Então, isso difere justamente desses ideais moralistas. Mas Kelsen também não teria uma posição semelhante? O seu professor Kelsen falou que ele era o único nesse sentido. Mas ele pareceu semelhante também a Heinz von Foerster. Sim, ele é o único. Ele é o único no sentido de estabelecer a questão pura para todo o procedimento. Foerster não trabalha com a questão pura. Ou seja, Kelsen jamais admitiria a ideia de um start biológico para um comando cognitivo, para uma produção de ideias e linguagem. Para Kelsen, tudo é cognição e linguagem, não biologia. Entendo. Obrigado, professor, é isso. Nesse sentido. Foerster, ele vai além, ele acrescenta um elemento a mais nessa produção de formulação civilizatória. Ele diz que não é só cognição e linguagem, que cognição e linguagem é produto de um start biológico do sistema nervoso, que se não existisse o sistema nervoso, né, não existiria a cognição e a linguagem. Que são as teorias que ele traz no artigo que o senhor trouxe da última vez. Exatamente. Dos sistemas sensórios, que são os dois. Isso, exatamente. Para a gente sair dessa teorética, né, vamos dar um exemplo aqui. E, por favor, interprete o exemplo que eu vou dar. Não tem nada de machismo aqui, não tem nada. Isso vale para um lado e para o outro. Né? Por exemplo, você sai para ir a um bar, a um restaurante, né? Quando podia. Não pode. Fique em casa, porque a situação está terrível. Só para você ter uma ideia, hoje pela manhã, assistindo a Globo News, em São Paulo, de ontem para hoje, só na cidade de São Paulo, de ontem para hoje, morreram 1.021 pessoas. Só na cidade de São Paulo. Ou, desculpe, só no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo. Mas vamos para um exemplo concreto. A pergunta aqui é Ana Clara. A pragmática se relaciona com a hermenêutica, professor? Não. A hermenêutica se relaciona lá na semântica. O campo da hermenêutica é a semântica. O campo da pragmática, Ana, é puramente procedimental. É agilizar. A norma não foi negada? Se a norma foi negada, ela tem que ser reafirmada o mais rápido possível. Ou seja, alguém matou outrem. Opa, o artigo 121 foi negado. Então, esse artigo 121 ele tem que se reafirmar na sanção, que é a norma secundária, 6 a 20 anos de reclusão, o mais rápido possível. Né? Então, a sentença penal, se assim chegar à luz dos autos do processo,
condenatória, ela tem que ser executada o mais rápido possível. Mas vocês vão notar, né, nesses estudos de vocês até o 10º período, que se há algo que não se realiza no direito, é exatamente o elemento da pragmática. Né? Porque vocês vão notar que os processos duram 4 anos, 6 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos, 30 anos. Né? Então, onde é que está a pragmática? Não tem pragmática no direito, praticamente. Aliás, vocês vão chegar à conclusão, quando tiverem aulas com professores que são advogados, por exemplo, tem escritórios de advocacia, não é o meu caso, não é mais o meu caso, que já passei pela advocacia, pelo Ministério Público, pela magistratura, mas sou um teórico do direito, né? Estou na universidade todos os dias da semana, trabalhando com ensino, pesquisa e extensão, né? Da graduação até o doutorado. Mas vocês vão ter aulas com professores advogados, né? Em que ele vai chegar na aula e vai dizer assim, pronto, nós estamos falando sobre isso, mas eu vou dar um exemplo concreto de um caso, aquilo que os americanos chamam de case law. Né? Vou trazer um caso para vocês, que inclusive eu sou o advogado desse caso, está na 4ª vara do Fórum Afonso Campos e tal, né? E ele vai dar o exemplo desse caso. Inclusive, né? Inclusive, esse caso está concluso para sentença. Né? Quando ele disser, esse caso está concluso para a sentença, espero que apareça um estudante daqueles que a gente diz que tem o diabo no corpo, né? Apareça um desses estudantes e diga assim, professor, posso fazer uma pergunta? Pode. O que é isso aí, conclusos para a sentença? E aí o professor vai explicar, ele vai dizer assim, já praticamos todos os atos no processo, uma norma foi negada, eu sou advogado daquele que negou a norma, já praticamos todos os atos do processo, ou seja, já peticionei, já produzimos prova, já ouvimos testemunha, o perito já periciou determinado material, e aí agora o juiz deu um despacho dizendo conclusos para a sentença. O que significa dizer, por outras expressões, que quando o juiz dá um despacho dizendo concluso para a sentença, não se pratica mais nenhum ato no processo. O juiz agora vai prolatar a decisão judicial. E aí, depois de prolatar a decisão judicial, que ela for publicada, abre-se prazo para recurso. Né? Para recurso para o tribunal. Quem perdeu vai recorrer para o tribunal, né? Ou em forma de agravo, ou em forma de apelação, ou em forma de algum recurso. E quem venceu vai ficar esperando, digamos assim, a impetração do recurso, para contestar o recurso, né? Para contradizer o recurso, a contradita do recurso, digamos assim. Muito bem. E aí eu espero, né, que apareça um outro estudante desses que tem o diabo no corpo, né, e diga assim, professor, e está concluído para a sentença, e aí o quê? Daqui uma semana o juiz vai prolatar a sentença, e aí o professor vai dar risada, né? Porque não existe isso. Ou raramente existe isso, de o juiz dizer, os autos estão conclusos para a sentença, e 1 mês depois ter a sentença, 2 meses depois ter a sentença, 3 meses depois ter a sentença. Tem autos aí conclusos há 2 anos, 3 anos, 4 anos esperando uma sentença. Agora, tem autos também que estão aí só apenas há 6 meses, ou que depois de 6 meses a sentença foi prolatada, ou depois de 4 meses a sentença foi prolatada. Mas, em regra, demora-se e demora-se um bocado. É verdade que o CNJ criou um critério de produtividade para os juízes, obrigando os juízes a prolatar as sentenças, né, obrigando, entre aspas, o juiz a prolatar as sentenças, porque isso influencia na sua carreira para se chegar ao tribunal como desembargador. A produtividade judicante passou a ser critério, né, não só de fiscalização pelo Conselho Nacional de Justiça, como também para ascender ao tribunal no cargo de desembargador. Mas, respondendo à pergunta de Ana Clara, a pragmática ela é só para acelerar a reafirmação do poder normativo da lei. Só isso. Não tem. E a hermenêutica está lá na produção de conteúdo e de sentido e de alcance dessa própria lei, nesse sentido. Muito bem. Professor, eu tenho dúvida. Rania. Eu tenho dúvida sobre esse exemplo que você usou. No caso, quando tem a conclusão... Para ter um recurso, precisa ter a conclusão dos autos já, não é isso? Uhum. Já deu a conclusão, no caso, para a pessoa poder recorrer. Então, se a decisão do juiz... Se a decisão do juiz é uma decisão interlocutória, não é uma decisão de mérito,
Então, você recorre através das categorias de embargo. Né? Pode ser embargo de instrumento, embargo regimental, se for mais lá na frente, embargo de declaração para que o juiz esclareça determinado ponto da sentença, e assim por diante. Se é uma decisão de mérito, em primeira instância, então o recurso é um só, é o recurso de apelação para o tribunal. Mas no caso, por exemplo, tem um processo e aí o juiz conclui os autos, só que aí, tipo, ele vai dar a sentença sobre aquele processo. E aí a sentença, tipo, vai ficar um tempo para ser cumprida, enquanto a pessoa pode recorrer. Não, assim, como é que a pessoa pode recorrer se ela vai ter que cumprir a sentença? Não, ela não tem que cumprir a sentença porque ainda há grau de recurso. Se for um réu solto, na sentença, vai ter, digamos, tem a condenação do réu, o advogado dele vai recorrer para o tribunal requerendo que o réu responda, continue respondendo o processo em liberdade. Aliás, isso já deve ter sido decidido antes da sentença, ele responder em liberdade. Se ele estava preso, houve um recurso para que ele respondesse em liberdade, ele veio para a liberdade, mas tem que prestar atenção, né, de que o inciso 57 do artigo 5º da Constituição determina que só pode cumprir pena após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Significa dizer que eu só posso cumprir a pena, se for condenado, quando dessa sentença não couber mais recurso. Quando chegar no Supremo Tribunal Federal, e que aí o Supremo prolatar a decisão e não tiver mais recurso. Aí eu tenho que cumprir a pena de qualquer jeito. Até lá, eu posso responder o processo em liberdade, cumprindo os prazos. Né? Agora, se meu advogado perder um prazo para um recurso, bal, aí o juiz vai emitir um mandado de prisão, né, e vai me recolher ao cárcere imediatamente para cumprir a pena. Exceto nas prisões cautelares, né, professor? Na prisão de mérito, quando perder o prazo, e nas prisões cautelares em fase de investigação, como a prisão preventiva e a prisão provisória. Né? Nesse caso, já que você tocou nisso, Paulo, me dá a oportunidade aqui de construir um discurso de indignação. Indignação. E essa é a palavra mesmo. A palavra não é outra, é indignação. Porque nós estamos aqui desde o primeiro encontro, né, e falando sobre verdades, valores, né, linguagem, argumentação, comunicação. No dia 18 de dezembro, na noite de Natal, do mês de dezembro de 2018, no Natal de 2018, na cidade do Recife, no bairro de Joana Bezerra, região central da cidade, ocorre um assalto em um ônibus coletivo. Dois homens assaltam o ônibus coletivo, assaltam o cobrador que está lá com aquela bandeja lá cheia de moedas, cédulas, etc., vale transporte, enfim. E tem uma câmera no ônibus e filma. Isso é à noite, na noite de Natal. 2018. Muito bem. Passa-se o ano 2019, passa-se o ano 2020, chegou início de fevereiro de 2021. Agora, mês passado, final de janeiro, início de fevereiro. E aí, por um reconhecimento fotográfico do vídeo daquela noite, uma testemunha diz que sabe quem é um dos assaltantes. E aí o Ministério Público requer ao juiz a prisão preventiva dessa pessoa. Essa pessoa é um jovem massagista do Clube Náutico Capibaribe, clube de futebol profissional. Já foi massagista do Esporte Clube do Recife, onde começou sua carreira. Esse rapaz é casado,
Esse rapaz é autuado para o cumprimento do mandado de prisão lá no Clube Náutico Capibaribe. Ele é levado para a prisão e ele fica 23 dias preso, até que a sua advogada consegue impetrar um habeas corpus e consegue a concessão de ordem, e ele é libertado pelo Tribunal de Justiça. No último final de semana, o canal Sport TV, do Grupo Globo, canal da TV a cabo, Sport TV, no programa do jornalista Rizek, Redação Sport TV, teve uma reportagem sobre esse caso e outro caso. O rapaz diz: eu sou inocente, eu não estava naquele ônibus, eu nunca pratiquei nenhuma conduta delituosa na minha vida. Eu sou um operário, um trabalhador. Eu não estava naquele ônibus. Inclusive, isso pode ser comprovado pelo meu perfil no Facebook. Na noite de Natal, lá no meu perfil do Facebook, vocês vão notar que eu estou em casa com minha esposa, com os meus pais, com os pais da minha esposa, com meus cunhados. Estamos ali numa reunião de noite de Natal, estamos comendo e bebendo. É dezembro de 2018. Eu não saí de casa naquela noite. Está tudo comprovado na minha rede social, no Facebook. Mas alguém viu o vídeo e interpretou que ele era uma das pessoas que está no vídeo assaltando o ônibus. O programa de Rizek, Redação Sport TV, mostrou o vídeo do ônibus. Eu assisti o vídeo do ônibus. Todos os jornalistas que estavam naquele programa nesse final de semana, no final de semana, na última sexta-feira, assistiram o vídeo. E, em momento algum, alguém chegou à conclusão de que ele é uma das pessoas que está no ônibus. Na minha observação, não dá para dizer, pelo contrário, dá para dizer exatamente o oposto, de que os dois que estão dentro assaltando o ônibus não parecem absolutamente nada com esse rapaz. Em nada com esse rapaz. Mas ele ficou 23 dias preso e ele disse: eu vou provar minha inocência através da minha advogada, vou provar de que eu não estava naquele ônibus, de que eu não poderia ter sido preso. Eu sou um trabalhador. Imaginemos aqui todos nós, numa consciência coletiva, como diria Heinz von Forster. Imaginemos todos nós aqui. E individualmente para o coletivo. Imagine eu ou você cumprir 23 dias de prisão sabendo que você ou eu não cometeu a conduta delituosa. Como isso funcionaria na nossa cabeça? Como funcionaria na nossa cabeça saber que não estava naquele local, não praticou a conduta, não cometeu nenhum crime, mas está há 23 dias preso? Como isso funcionaria na cabeça de alguém? Como isso funcionou na cabeça de Mariano, de Paulo Mariano, massagista do Clube Náutico Capibaribe? Puxava aqui. Qual o sentido de ter um vídeo e ainda interpretar a presença de alguém? Qual o sentido, Gustavo? O sentido da construção da verdade do direito. O sentido da construção das realidades do direito, que, como eu tenho falado aqui reiteradamente, não são realidades sociológicas, não são realidades culturais, não são realidades dos costumes, mas sim aquilo que o direito selecionar como verdade para ele, independente de qualquer outra verdade. Porque essa verdade do direito, ela só será substituída por outra verdade do direito. Ou seja, o juiz que concedeu o mandado de prisão preventiva contra alguém que disse que não praticou a ação, que não estava lá, e que tem provas sobre isso, principalmente provas no mundo digital. Se o reconhecimento é fotográfico de um vídeo, ele também tem provas no mundo digital de uma rede social que bilhões de pessoas têm perfil nessa rede. E essa verdade foi quebrada por outra verdade, a do tribunal que concedeu a ordem de habeas corpus para ele ser libertado.
o direito substitui verdades somente através do direito. O direito constrói e substitui verdades só através dele próprio, o direito. Por isso que eu disse desde o primeiro encontro para vocês. Não procurem justiça no direito, porque não é do direito construir justiça. Onde há justiça, não se precisa do direito. Onde há direito, a justiça não é bem-vinda. O direito só trabalha com o direito. E não com outros sistemas. Ele é um sistema autopoético. Ele é autorreprodutor. Ele é um sistema de reprodução de si próprio, do direito. E nessa mesma reportagem, o programa exibiu um outro caso terrível de um jogador de futebol do Botafogo de Ribeirão Preto, e ele deu entrevista para o programa. Ele ficou 1 ano e 3 dias preso pelo mesmo erro. Alguém que viu um vídeo e que disse que era ele que estava no vídeo, sem que não fosse ele. Mas ele ficou 1 ano e 3 dias preso. Imagine você ficar 1 ano e 3 dias no cárcere sabendo que não cometeu nenhuma conduta delituosa, sabendo que é inocente. A grandeza desse menino, massagista do Náutico, a grandeza humana dele é tão extraordinária que é uma lição civilizatória para todos nós. O jornalista da Globo pergunta a ele: Paulo Mariano, o que é que você sentiu quando estava preso? Ódio? Rancor por saber que é inocente e mesmo assim há semanas preso? A resposta dele é de um estágio civilizatório que ela dispensa teses e teses de doutorado sobre sociologia, ciência política, história, qualquer outra coisa. Ele vai e responde para o jornalista da Globo. Ele vai e diz: a minha única preocupação era o medo de perder o meu emprego no Clube Náutico Capibaribe. De o Náutico me demitir achando que eu sou um criminoso. E eu perder meu emprego, e a situação está muito difícil, e eu não ter mais como sustentar minha família. Era a minha única preocupação. Mas quando minha mulher veio me ver no cárcere, e que ela disse que o Náutico emitiu uma nota dizendo que acreditava na minha inocência e que me esperava de volta para reassumir a função, e que o treinador do Náutico deu uma entrevista para o canal da Globo, do Recife, dizendo que me conhece muito bem e que não poderia acreditar que eu teria praticado um assalto 2 anos e meio atrás. E que aquilo tem algum erro. Que Paulo Mariano não seria capaz de entrar num ônibus com uma arma para assaltar um cobrador de ônibus. Quando minha mulher falou aquilo, sobre a entrevista do treinador do Náutico e a nota do clube, aquilo me tranquilizou enormemente, porque eu sabia que eu continuava com o meu emprego. Isso é de uma produção comunicativa civilizatória que dá na cara de todos nós. Dá assim, ó, na cara de todos nós. É simplesmente extraordinária a reação daquele rapaz. O quanto se pode aprender de civilidade com aquela linguagem dele. Exato. Da tal da consciência limpa, mas porque aconteceu comigo, eu tenho que me tornar uma pessoa rancorosa, revoltada. Aí, então, aconteceu comigo que eu tenho que sair daqui agora, nas minhas relações sociais vão ser todas bandaeiras. Não. Ele disse: minha advogada vai provar que eu sou inocente e depois a gente vai ingressar com uma ação contra o Estado pedindo uma indenização sobre o que aconteceu comigo. Mas, nesse momento, o que eu quero é voltar ao meu trabalho, que é o que dá sentido à minha vida.
é a minha função de massagista no Clube Náutico Capibaribe. Isso é fabuloso. Provavelmente a mídia esperava... Exato, esperava uma reação intensa. Exato, esperava um camarada revoltado, botando para fuder no Estado, caralho, a quatro. Agora, tem um dado que a reportagem traz. Em cada 10 casos, ou seja, em 100% dos casos acontecidos assim, por erro do direito, por uma realidade que o direito não poderia ter construído, por uma verdade que o direito não poderia ter construído, que o direito deixou do lado de fora, o direito que eu digo aqui, o juiz que emitiu o mandado de prisão preventiva. E o promotor de justiça que pediu o mandado de prisão preventiva. Poderiam ter ido à rede social do rapaz, vasculhado lá o seu Facebook e ter constatado que na noite de Natal ele estava em casa com a família. E ter levantado a hipótese e dizer assim, não, se tem todas essas fotos aqui na noite de Natal, e quando você posta a foto, essa questão é elementar, porra, de produção de prova. Quando você posta a porra da foto nessas redes sociais, fica o horário que você postou a foto. Então é só olhar o horário que ocorreu o assalto do ônibus, que isso está no boletim de ocorrência, e olhar o horário que foi postada a foto no seu perfil lá no Facebook. Levantar onde fica a casa desse rapaz, num bairro de periferia do Recife, e notar que o assalto foi num ônibus na região central do Recife, no bairro de Joana Bezerra. E fazer, portanto, o cálculo. Daria para ele ter assaltado o carro lá e chegado em casa a tempo de postar essa foto com a família? Daria? Por que o promotor não fez esse exame? Por que o juiz não requereu isso ao promotor antes de emitir o mandado de prisão? Ah, Luciano, sabe por quê? Porque em cada 10 casos como esse, e que é concedido o mandado de prisão cautelar, 8 pessoas são negras. Em cada 100 casos, 83% dessas pessoas são negras. 8,3 pessoas de 10 são negras. 1,7 são pardas ou brancas. E aí entra a frase do professor Alessandro Barata. Só um minuto. Aí entra a frase do professor Alessandro Barata neste livro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. A frase do professor Alessandro Barata. O direito penal tem uma clientela. E nós sabemos qual é a clientela do direito penal. E, portanto, as verdades e as realidades do direito penal são construídas à luz dessa clientela do direito penal, que todos nós sabemos qual é ela. Fecha aspas, Alessandro Barata. Também não entra a comodidade de elucidação dos casos. Claro, exato. Também entra, né, a falta de querer investigar realmente antes de tomar a decisão, de querer levantar todas as hipóteses possíveis e esgotá-las antes de requerer o mandado de prisão e antes de prolatar a decisão concedendo o mandado de prisão. Né? Mas quando alguém pega o seu carro de R$500 mil, uma Porsche, sai de Campina Grande, vai até João Pessoa, né, passa numa blitz, né, em frente ao Clube dos Médicos, e atropela um agente de trânsito e o mata, aí tem um habeas corpus 3h30 da manhã. O caso acontece às 11h30 da noite e às 2h30, 3h30 da manhã tem um habeas corpus preventivo para que essa pessoa não seja presa. Aí a pergunta é, essa pessoa está entre os 83% de negros ou está entre 1,7% de brancos e abastados?
então, como diz Alessandro Barata, nós sabemos qual é a clientela do direito penal. E se o direito penal tem uma clientela, obviamente, as verdades e as realidades do direito penal são construídas em cima dessa clientela. Os olhares são para essa clientela, não para outra. Nesse sentido. Pode ler Alessandro Barata, Luciano. É um dos autores mais relevantes da segunda metade do século XX, no movimento da criminologia crítica e crítica ao direito penal. É um autor que todos nós devemos ler, sem dúvida alguma. Não tenha dúvida. Bom, encerramos com os elementos constitutivos da produção da linguagem, a argumentação. Vou tirar aqui, são 12h17, vou tirar aqui 10, 15 minutos para nós falarmos sobre o texto de Ciro Marcondes Filho, sobre Hayes von Foster, e depois ouvir vocês sobre o texto e dar o espaço para... quem era mesmo? Agora eu me perdi. Era Renan? Era mais alguém? Era Renan que queria falar sobre o texto, e tinha mais duas pessoas, acho que Rania, não sei, não estou lembrado, enfim. Bom, ler o texto do professor Ciro Marcondes Filho, professor da ECA USP, Escola de Comunicação e Arte, da Universidade de São Paulo, sobre as teorias de Hayes von Foster, especificamente uma teoria denominada de o observador e a cibernética de segunda ordem. Acho que era Matheus e outra menina. Tá certo. Bom, Hayes von Foster é um físico austríaco, um físico, químico, vem das ciências fortes, etc. Primo de Wittgenstein, primo de Joseph Ludwig Wittgenstein, autor de O Tratado Lógico-Filosófico da Linguagem. Sim, quem vai falar sobre José Calvo. Sim. Eu estou comentando aqui o texto de leitura de Ciro Marcondes Filho, mas quem vai se expressar sobre o texto que escolheu de José Calvo. Sim. Naquele texto de Ciro Marcondes Filho, ele enfatiza a construção de Foster, denominada de o observador, a cibernética de segunda ordem. A reunião de méritos de Foster é o que ele provoca nas ciências, nas denominadas ciências rígidas, ciências duras, né? Porque ele chega na Universidade de Nova York em 1949. Na Universidade de Nova York já havia um núcleo de teóricos que trabalhavam a física, a termodinâmica, e outros paradigmas científicos das denominadas ciências duras ou ciências rígidas, matemáticos, etc. E ele faz uma provocação dentro de um grupo sobre cibernética, ao dizer que aquilo que havia sido construído pelas ciências, de que as ciências rígidas trabalhavam com conceitos fortes e as ciências frágeis trabalhavam com conceitos vulneráveis, que seriam as ciências sociais, filosofia, teoria, sociologia, ciência política, etc. E ele diz que é o contrário, né? Que as ciências rígidas é que trabalham com conceitos fracos e as ciências frágeis trabalham com conceitos fortes. E por quê? Porque ele diz assim, nas ciências rígidas, quando a matemática diz 2 mais 2 são 4, ela não explica por que são 4 exatamente. Por que é que 2 mais 2 são 4? Né? Por isso que ele vai perguntar lá no texto, como é que se dá a conexão cerebral aqui que faz você ter uma ideia, organizar essa ideia e transformar essa ideia em linguagem? Como é que tudo isso acontece aqui? Por isso que ele faz provocações interessantes, né? Como é que eu reflito sobre os meus próprios pensamentos? Como é que eu reflito?
Eu aciono aqui, tem um aqui, eu meto uma chave aqui, giro para a direita e segue. Agora eu vou refletir sobre os meus pensamentos. Como é que se reflete sobre os meus pensamentos? Ou a provocação mais inquietante ainda. Como descrevemos as nossas descrições? Por exemplo, eu chego e digo, isso aqui é uma cadeira. Ela serve para alguém sentar. Essa é uma descrição. Como é que eu descrevo essa descrição? Como é que eu cheguei a essa descrição? Qual é o teorema que me trouxe a essa descrição? O teorema biológico, cognitivo e linguístico. Como é que tudo isso aconteceu? Ele diz, nós não temos resposta para isso. Nós não temos resposta para isso. Não, parece né, as frases de Ariano Suassuna no alto da compadecida. Só sei que é assim. Como é que tudo isso é construído? Foster, portanto, ele ressignifica a produção do saber. Porque ele vai posicionar o observador como o produtor do saber, do conhecimento, da ciência, da cultura, da arte, e não o objeto. Ou seja, não há saber no objeto, ou seja, não há saber na cadeira. Por exemplo, tem uma cadeira ali. Se não for o observador que diga para alguém, olha, essa cadeira é um utensílio inventado para as pessoas sentarem nela. Se a pessoa que chega nunca viu uma cadeira, não sabe qual é a função da cadeira. Então, o observador vem e diz, olha, se você quiser sentar, aquele é um instrumento feito, apropriado para sentar. Então, a pessoa vai e senta. Se não tivesse observador, não nasce saber, não nasce conhecimento. Só que aquele que agora disse que ouviu que é para sentar, para além de sentar, como ele também é observador, ele pode ressignificar a função da cadeira. Ele pode chegar e dizer assim, para além de sentar, ou seja, ela é um instrumento para sentar. Para sentar, quando as pessoas estiverem aqui, poderão sentar na cadeira e deverão sentar na cadeira. Quando as pessoas não tiverem, eu vou colocar meus livros em cima da cadeira, para ficar mais fácil para eu buscá-lo e manuseá-los nas minhas leituras. Ou eu vou botar outros objetos em cima da cadeira. E assim se expande o conhecimento. Para onde estamos indo com esse conhecimento, diz Foster? Não sabemos. Mas estamos indo, porque a linguagem nos conduz. Por isso que ele diz, a função da linguagem não é construir conhecimento, não é construir compreensão ou entendimento. A linguagem tem uma função dual, qual seja, quando alguém produz linguagem, quando Maria Caroline produz linguagem, quando Rânia produz linguagem, quando Maria Beatriz produz linguagem, quando Francisco produz linguagem, quando Renan produz linguagem, quando Marcela produz linguagem, quando Gustavo produz linguagem, quando Luciano Nascimento produz linguagem, ou essas linguagens nos aproximam, ou essas linguagens nos distanciam. É só essa a função da linguagem. É só essa a função da comunicação. Quando essa linguagem nos aproximam, há a ideia de consciência coletiva. E aí a sociedade se expande. Quando essa linguagem nos distancia, há a divisão da consciência coletiva. E a sociedade se fragmenta. Eita! Será que nós estamos assistindo alguma coisa parecida sobre isso em um país dos trópicos? Será que, empiricamente, tem um país nos trópicos que está vivendo exatamente isso? Um grupo dizendo que tem que valer a ciência tem que dar as respostas. E um outro grupo, bem menor, dizendo, não, que porra de ciência, caralho de ciência, sei lá. E nós estamos assistindo à fragmentação da teoria da sociedade de um determinado país. Ora, o presente que Foster nos dá
é fantástico. É aquilo que eu estou falando com vocês desde o primeiro encontro. Vocês não estão aqui nessa faculdade de Direito, ora virtual, nesse CCJ virtual. Vocês não estão aqui para buscar alguma coisa, porque o CCJ, e não é só o CCJ, é o CCJ da UEPB, é o CCJ da UFPB, é a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, é a Casa de Tobias, tá? É o curso de Direito da UFCG lá em Souza. Eles não têm nada a oferecer a você, porque você é o observador. É você que tem a oferecer. Esses cursos são o objeto. Eles não têm nada a lhe oferecer. Vocês têm que dar uma função a esse objeto. Vocês têm que trazer o conhecimento para esse objeto, renovar a ciência desse objeto, renovar o significado desse objeto. Não engulam essa nesse curso de professor ou qualquer outra pessoa, dizendo assim, você veio aqui em busca do conhecimento. Você veio aqui em busca do saber. Veio um caralho. Veio um caralho. O conhecimento, o saber nesse curso é você. E não o curso. Você é o conhecimento porque você é o observador. E você vai observar os professores. E você vai ler os livros e observar os livros. Você vai observar o direito. E com a sua produção linguística e comunicativa, você vai ressignificar esse direito. Você vai procurar construir consciência nesse direito e não fragmentação nesse direito. Você vai procurar construir linguagem e argumentações jurídicas que evitem casos como esse de Mariano Paulo, massagista do Clube Náutico Capibaribe. Porque, assim eu imagino, uma ideia de consciência coletiva não pode legitimar que casos como esse do Recife se repitam como verdades e realidades do direito. Nós não podemos admitir isso. Não é esse direito que o observador tem que construir. Não é esse o direito. Que é a semântica, que é a sintaxe, que é a pragmática como elementos constitutivos dessa linguagem dentro de uma ideia maior, semiológica e epistemológica, tem que construir para o direito. Isso não nos trará futuro. Isso não construirá nossa civilidade. Isso só mostra o nosso passado. E como diz Rafael de Jorge, abre aspas, Luciano caro mio, deve sapere che il passato non si visita. Luciano, meu caro, você deve saber que o passado não se visita. E esse é um passado que nós não queremos reeditar. Nós não queremos que esse passado sempre volte para o presente. Não queremos visitar esse passado. Nós não queremos. Deixa eu olhar aqui. Quem quiser se manifestar, fique à vontade. Só vou olhar o chat aqui. Gustavo, Luciano. Refletindo assim, os problemas do passado e o capital vêm e bagunçam o direito. Sim, claro que vem. O passado é sempre insistente. O passado é sempre insistente. Desvirtua. Sim, desvirtua o direito. Gustavo. No simples e magistral experimento de George Miller, de 1967, onde ele colocou palavras aleatórias para serem organizadas, percebeu-se que os adultos alocaram de acordo com a sintaxe e as crianças com a semântica. Isso nos elucida o que Forster havia dito, que as palavras só têm significado de acordo com outras palavras. Exatamente, Gustavo. Exatamente. E, como diz Rafael de Jorge, mais uma vez, as palavras não são ingênuas. As palavras não são inocentes. As palavras têm memória, têm biografia e significado. As palavras têm tudo isso, menos ingenuidade. Muito bem. Quais eram os personagens que iriam falar sobre o texto que escolheram
de José Calvo Gonzalez. Professor, Diga. Na aula passada, o senhor falou que queria que a gente discorresse alguns minutos acerca do autor e da sua ideia no geral. Se eu não... Isso. Sim. Ou de um texto, enfim. Tá bom. Entendi. É você, Matheus? Isso. Muito bem. Matheus Gonçalves. Precisa abrir a câmera ou... Abra, por gentileza, o microfone. A câmera e o microfone. Matheus. Vou colocar aqui. Matheus Gonçalo, né? Isso. Muito bem. Fique à vontade. Um instante. Bom, o senhor estipulou 5 minutos, então você bem... Até 5 minutos. Objetivo. José Calvo Gonzalez, ele nasceu em 56, em Sevilha, onde ele cursou também na Universidade de Direito. E é curioso até falar que, segundo uma entrevista que ele deu para o programa Direito e Literatura, que a pessoa encontra no canal do YouTube TV e Rádio Unicinos, ele não tinha afinidade alguma por direito. Na verdade, ele ingressou na faculdade para suprir uma frustração de seu pai, que não conseguiu terminar, mas ele sempre teve apreço pela literatura e, consequentemente, tomou gosto pelo direito e unificou as duas coisas nas suas ideias. Tanto é que, se ele não for o maior, ele é uma das maiores referências e um dos maiores nomes quando se fala da cultura literária do direito na América Latina. Brasil, México, enfim. E acerca do direito e da literatura, ele dizia que são duas ideias inseparáveis e complementares. E para sustentar essa ideia, ele trazia alguns argumentos, e eu trouxe algum deles aqui. Primeiro, falava acerca da linguagem. Ele dizia que, indiscutivelmente, a literatura ela é linguagem, e o direito, da mesma forma, também é linguagem. E as duas elas não são uma linguagem formalizada, como a matemática ou a lógica. Para ele, a linguagem, a literatura e o direito eram linguagem adaptativa. E quando se fala de literatura e direito, não se pensa em duas comunidades distintas. Se pensa em apenas uma comunidade que é composta por falantes. No âmbito docente, propriamente dito, além da linguagem, a literatura também favorece a compreensão da leitura, que indiscutivelmente é um aspecto importantíssimo para um jurista. Ele dizia que o jurista ele precisa fazer interpretações diariamente. E essa interpretação, ela provém justamente da compreensão da leitura, que a gente encontra a partir da literatura. Outra coisa que ele também dizia é que as artes e as letras, elas são uma das maiores manifestações culturais do homem. E diante do fato de que o direito ele é feito por letrados e por pessoas que estão concernidas, inseridas nas letras, não havia como separar o direito e a literatura, justamente porque o direito ele é constituído por pessoas letradas, concernidas nas letras. E outro ponto citado por Calvo é a acessibilidade. E aqui a gente pode também falar de paixão. Calvo ele dizia que o jurista ele não pode ser completamente desapaixonado, porque o que mais explicaria o direito, senão a paixão pela liberdade. E foi justamente essa paixão que proporcionou a conquista dos nossos direitos. E ele fala também acerca do perigo, do quão perigoso pode ser a separação da literatura e do direito. Segundo ele, a partir do momento em que a literatura desaparece, é um direito frio, insensível, e a parte da vida ela começa a se instaurar na sociedade, de maneira que, ao passo que a literatura ela sai por uma porta, a dogmática, fria e autoritária entra por outra. Aí, a partir desse ponto, muitos questionam ele. Mas não existe direito sem dogmática. E ele dizia, não, realmente, naturalmente, não existe direito sem dogmática. Porém, a dogmática, ela tem uma determinada função. E a partir desse ponto, ele cita uma metáfora, inclusive, de uma obra sua, que é Escudo de Perseu. Nessa metáfora, ele diz que Perseu, ele corta a cabeça de Medusa
E nessa metáfora, Medusa, ela seria a dogmática, e ele leva consigo como uma arma contra os ditadores e contra esse Estado autoritário. E para ele, esse seria o fim da dogmática, a função da dogmática. E a literatura, ela age justamente como um escudo para que nos possibilite fazer com que a dogmática nos sirva, sem que nós sucumbamos à própria dogmática. E ele cita como exemplo o perigo dessa submissão à dogmática, a ascensão do nazismo nos anos 30 e 40, quando a gente se via um positivismo dogmático que sobressaía do ser humano. A dogmática, ela era o Senhor e não o servo. Uhum. E como última ideia, pelo que eu estudei, a mais importante de José Calvo Gonzalez é sobre a teoria narrativista do direito. Ele diz que a justiça ela é um relato civilizador contínuo. Ou seja, toda sentença ela aproveita o antigo para fazer o novo. A sentença, ela sempre fazem referência a outras sentenças. Então, o processo, ele nada mais é que uma narração. De forma que Calvo, a partir daqui, ele faz uma analogia com uma novela, com um romance em cadeia, que cada dia é escrito um novo capítulo. Cada dia é escrito novas linhas nessa narrativa e nesse romance que Calvo dizia ser a justiça como relato. Então, é basicamente isso que eu trouxe acerca de José Calvo Gonzalez. Muito bem, Matheus. Eu só vou dizer aqui para Maria Carolina, não odeie Matheus, não. O ódio, não passa nada. Poxa, Matheus, caramba, tá falando tudo o que eu ia falar. Lembre-se de Paulo Mariano. O ódio e o rancor não podem ser um caminho. Lembrem-se, a comunicação ou nos aproxima ou nos distancia. Né? Então, a questão aqui a questão aqui é só de organização. Se organizem, tal. Se quiser falar, vai ter o seu lugar de fala, abra a câmera, abra o microfone. Se quiser falar só na próxima semana e reorganizar o discurso, também terá a oportunidade, não há problema algum. Né? Fica a seu critério. O que é que você decide, Ana Carolina? Muito bem. Matheus, vou lhe atribuir 3 pontos. Tá certo, professor. Então, Maria Carolina Santos, lugar de fala. Muito bem. Eita, professor, tudo, não tira nada que o Matheus falou, estava já certo para me falar. Eu fiquei, ok. Olha, então, isso foi até bom, não é que é bom ou ruim, isso foi até interessante, digamos assim, que na próxima aula nós trataremos sobre uma teoria de Rafael de Jorge chamada o terceiro incluso na produção do discurso. Né? Então, e aí eu vou usar esse caso entre Matheus e você exatamente para ilustrar a teoria de Rafael de Jorge. Por favor. Vou usar como Então, é exatamente como ele falou. Tudo, eu não retiro nada do que ele falou. Faço das palavras dele as minhas. Mas, como complemento, eu queria enfatizar que, em relação à atração dele para o direito e para a literatura, como ele falou aí que a atração dele pelo direito foi questão familiar do pai dele e tal, que o sonho do pai dele era ser jurista. Pela literatura já foi diferente. Ele já era atraído desde quando ele aprendeu a ler, porque foi um professor que ensinou ele a ler, e esse professor dele ensinou ele um método de leitura, que era como ler, para que ler, para quem ler. Uhum. Era um método bem interessante, porque aí levava ele a um norte do que ele estava a entender na leitura, né? Uhum. E além dele ser jurista e um grande iniciador
da cultura literária do direito, ele também foi magistrado suplente do Superior Tribunal de Justiça. Isso. Foi juiz. E ele escreveu muitas obras, e além de ter escrito muitas obras, ele também foi editor de alguns textos, como, por exemplo, um que eu trago é Verdade, Narração e Justiça. E também ele recebeu doutorado honorário na Universidade Ricardo Palma de Lima. Não foi isso? Foi. A biografia dele é longa. Foi. Bastante. Ele também foi, como é que se diz? Ele foi nomeado como um membro do Conselho Consultivo de Málaga. Acho que foi de Málaga. Não, de Málaga, da cidade de Málaga. Da cidade que ele em Andalucia, na e Espanha. Tem uma que se chama Justiça Constitucional, que ele chega a citar o brasileiro Lima Barreto. Tem outra obra também que fala na entrevista, nessa mesma entrevista que o Matheus citou aí, que no livro Direito Curvo dele, ele foi inspirado pelo brasileiro Oscar Niemeyer e pelo espanhol Picasso. E nesse mesmo livro ele ainda trabalha sobre como é que se diz? O Conto das Aranhas, de Machado de Assis. E ele fala sobre a forma que acessem a rede delas e tal. É como se fosse uma metáfora de como trabalha a ciência jurídica dele. É toda uma analogia, assim. E sobre as narrativas, como o Matheus também falou, que se baseiam em relatos contínuos. Ele citou como exemplo também a sentença, e ela vai dos antecedentes criminais até a decisão final. Vai por fases. E foi praticamente isso, tudo que o Matheus falou aí. E também, ele morreu muito novo, né, eu achei. 65 anos. Eu estive com Calvo em 3 oportunidades da minha vida. Todas elas foram oportunidades grandiosas para aprender. Foram oportunidades fabulosas para aprender. Primeira vez que estivemos juntos foi num congresso da Associação Argentina de Filosofia do Direito, em Buenos Aires, em 2017. Em 2017 tivemos nesse congresso. Em 2018, nos reencontramos num congresso na Universidade do Salento, na Itália. Em homenagem a Rafael de Jorge. No ano seguinte, em 2019, no início de 2019, nos reencontramos pela 3ª vez num congresso também na Itália, sobre mundos da filosofia. Apresentei um trabalho, um texto inicial que se chamava Lineamento da Teoria Estratégica do Direito. Eram 8 tópicos, e ele estava assistindo a palestra. Ele tinha feito uma palestra no dia anterior, na tarde, e eu fiz na manhã do dia seguinte. E na plateia estava ele, uma série de professores, e estava também o professor Celso Fernandes Campilongo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá de São Francisco, com quem vamos fazer um trabalho próximo ano de livre docência. E eu apresentei esse trabalho, Teoria Estratégica do Direito, Lineamentos da Teoria Estratégica do Direito, e os dois fizeram até uma piada comigo, dizendo assim, lineamentos, Luciano? Eu disse, sim, professores, lineamentos. E os dois disseram assim, lineamentos em 8 tópicos. Se fosse uma teoria, teria quantos tópicos? Uns 200, pelo menos? Eu disse, Eu disse, pronto. E depois saímos para beber vinho e conversar sobre o direito, sobre a linguagem, enfim. Calvo foi um dos grandes da formulação da linguagem e argumentação do direito. Ele está dentro daquele campo que agora no Brasil se tornou moda, mas para ele, desde os anos 60, 70, já era objeto de investigação, que é a ideia direito e literatura, né? Direito na literatura, a literatura no direito.
quando ele discursava, acontecia alguma coisa. Quando ele discursava, acontecia alguma coisa de magia, tinha algum encanto, que você não queria perder nenhuma palavra, você ficava anotando tudo, anotando. Era impressionante. E sair para tomar vinho com ele e conversar era de um aprendizado assustador, porque você saía com 300 ideias na cabeça, e para organizar aquelas ideias e depois realizá-las é que era o problema. E aí, em 2019, março, abril de 2019, nesse congresso na Itália, foi a terceira vez que nos encontramos. Eu estava, inclusive, com dois amigos de Natal, professores, um deles, os dois professores da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e um deles, magistrado federal em Natal, diretor da Escola Superior da Magistratura Federal em Natal, professor Carlos Wagner Dias Ferreira, juiz federal, e nós fizemos o convite a ele para ele vir à Escola da Magistratura em Natal para dar um curso sobre linguagem e argumentação jurídica para os juízes federais. E eu iria trazê-lo ao CCJ no ano 2019, para que ele pudesse fazer um seminário aos estudantes do CCJ sobre linguagem, direito e literatura. E quando nós saímos da Itália e tal, acho que mês de junho, julho, entramos em contato com ele, para ser em agosto, setembro, foi quando ele me falou: Luciano, eu adoraria ir, mas quando voltei da Itália, daquele congresso que participamos, eu já estava me sentindo mal. Então, eu fiz uns exames e acusou que eu estou com um câncer e está num estágio bem avançado. A recomendação é tratamento imediato e eu não sei quanto tempo de vida eu ainda tenho. Isso era final de agosto, setembro. Isso era julho, era final de junho, julho de 2019. Depois nos falamos em outubro, liguei para ele estava no tratamento. Depois nos falamos em fevereiro de 2020, foi que eu estava... Ainda não tinha acontecido a pandemia, né? Vai acontecer em março. Em abril de 2020 ele falece. Ele morreu no ano passado. Foi um ser humano extraordinário. De uma simplicidade, de uma profundidade, de uma complexidade assustadoras. É maravilhoso conhecer gente assim. Pena que durou pouco, mas maravilhoso conhecer gente. Professor, eu percebi esse perfil dele na entrevista, porque ele era bem composto e era um comportamento que eu passei a observar e eu admirei o jeito dele. E se tivesse conhecido, iria adorar. Isso entrevista, né? O senhor que conheceu pessoalmente, então. Se tivesse conhecido, iria adorá-lo. E não iria querer sair mais de perto para escutar e anotar tudo. Era fabuloso. Mas agora, em abril, eu estarei prestando uma homenagem a José Calvo Gonzalez pelos momentos que ele me presenteou e a todos nós que estudamos o direito como linguagem. Através do meu grupo de pesquisa NuPod, no canal do YouTube, nós estaremos organizando um webinário com a professora Maria Pina Fersini, da Universidade de Málaga, na Espanha. Maria Pina também é outra figuraça fabulosa. Fez graduação em Direito com Rafael de Jorge na Itália. Nós nos conhecemos em 2006, 2007, quando eu estava terminando meu doutorado na Itália. Estava fazendo minha pesquisa de doutorado, a parte final da minha pesquisa de doutorado com Rafael de Jorge. Depois ela foi para Firenze fazer um master, venceu um concurso em Firenze sobre Direito e Literatura, conheceu o José Calvo lá, em Firenze. Ele a convidou para fazer um doutorado com ele na Espanha, na Universidade de Málaga. Ela terminou se radicando lá, conheceu um rapaz, casou, teve filhos. Hoje é professora da Universidade de Málaga, da Faculdade de Direito da Universidade de Málaga, trabalha com Direito e Literatura, na linha de Calvo. Então, vamos fazer um webinário com a Maria Pina Fersini, que conhece muito o pensamento de Calvo, e
vamos convidar o professor Eduardo Ramalho Rabenroch, professor do CCJ da UFPB, filósofo, e que fez uma pesquisa de pós-doutorado com Calvo. Então, em abril, para homenagear Calvo, nós faremos esse webinar. Então, Luciana aqui, é amanhã o Congresso Internacional La Ration? Exato, amanhã, a partir das 7h30 da manhã, das 7h30, porque o horário lá é 9h30, mas é na Colômbia que acontece, a partir de amanhã, quinta e sexta, das 7h30 à 1h da tarde. E Rania pergunta, vamos ler qual para a próxima aula? Exato, para a próxima aula, vocês vão ler o capítulo 8 do livro do professor Niklas Luhmann, O Direito da Sociedade, Das Recht der Gesellschaft. Capítulo 8, que é intitulado Argumentação Jurídica. A partir da próxima aula, iniciaremos os debates com base nesse texto do professor Luhmann. Maria Carolina, e meus pontos. Sim, você também recebe 3 pontos, Maria Carolina, deixa eu até anotar aqui, para não esquecer, você e Matheus. Aqui, parei. Professor. Diga. No caso, vai ser para todo mundo falar sobre... esqueci o nome do autor? José Calvo González? Oi? José Calvo González? Era para quem quisesse falar, quem quisesse pegar um artigo dele, mas o pessoal da turma da noite fez outro caminho, né? Ontem apresentaram 3 meninos, Luiz Lira, como é que é o nome da outra menina aqui? Natália Oliveira e Rayan, vou ver, os 3 escolheram cada um... Pode ser na próxima aula também ou seria só nessa? Pode ser na próxima aula. Eles escolheram um texto, cada um escolheu um texto, um artigo de Calvo, publicado aí nas revistas e tal, e fizeram uma interpretação desse artigo, cada um. Mas okay. É só sobre esse autor, professor? Não, isso é para agora. Depois nós teremos outras atividades com outros autores, sobre outros textos e tal. Mas para agora. A proposta foi essa, tanto para a turma de vocês de manhã, quanto para a turma da noite. Tudo em ordem? Professor, pode digitar a leitura para a próxima aula? Pode sim. O texto é do professor Niklas Luhmann, capítulo 8, Argumentação Jurídica. A obra que está lá na relação que eu mandei para vocês é O Direito da Sociedade. Das Recht der Gesellschaft. Beleza pura? Cerramos? É finito? Resta a casa, tutti voi, como dicono in italiani. Bravo. Até mais. Quer dizer, espero. Estou fazendo meus esforços. Só saio daqui, da casa da minha mãe, para minha casa. Da minha casa para a casa da minha mãe e pronto. Bom. Mais nada. Até mais. Boa tarde a todos e todas. Até mais. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor.